Bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. Muito feliz com a sua presença. Não quero tomar seu tempo. Curte, compartilha, comenta com todo mundo, porque o único e principal objetivo aqui do podcast é te trazer informação, conhecimento, trazendo grandes empresários, referências no mundo de vendas, empreendedorismo, marketing, mercado imobiliário, construção civil. Realmente é um podcast muito completo para você. Antes de iniciar o bate-papo de hoje, estou um pouquinho fora do look convencional. Não posso deixar de mencionar aqui os nossos patrocinadores oficiais da Lotus Creative, que fez esse moletom especialmente para mim, de corretora de imóveis. Se você quer fazer o seu moletom, o do Pod Imóveis já está saindo, inclusive, sensacional, preto com laranja, obviamente. E já sabe, vou deixar aqui na descrição o contato da Dani, para você fazer o seu orçamento. E, gente, o podcast de hoje está muito legal, muita informação bacana que vai agregar para o mercado imobiliário, para construtoras, para todo mundo. Afinal, posicionamento de marca, marketing e branding pessoal, o mundo de vendas, seja qual for o setor, necessita. E é claro que eu trouxe uma referência parceira demais minha. Inclusive, uma informação, foi a minha primeira agência de marketing que me auxiliou, me ajudou a abrir as portas do digital para o mercado imobiliário aqui de Brusque. Tô tentando há uns 4 anos trazer ela para ser minha cliente, mas a mulher é osso duro na queda para comprar um imóvel comigo. Isabel, da XP Marketing. Isabel, obrigada por ter topado aí o bate-papo com a gente. Nossa, que honra, Jéssica. Que honra estar aqui no Pod Imóveis. A gente é amiga de longa data. Longa data. Tu já apostou muito em mim, eu ainda vou apostar em ti. É isso, acho bom, Isabel. Tô tentando. Tô começando, né, Jéssica? Não, mas vai comprar ainda comigo, Isabel. Gente, vou comprar. É muito bacana a história com a Isabel. Não pude pensar em outro nome, outra agência para trazer para cá. Porque antes de eu entrar no mercado imobiliário, a gente já fez parceria, né, Isabel? Na época que a mãe tinha confecção de pijamas, você fazia lá as artes, a parte digital para os bazares da empresa, né? E, cara, eu comecei contigo antes de tu abrir a XP ainda, né? Foi bem no teu início. Isso. Obrigada, né? Tu Imagina! Sempre acreditou muito no projeto desde o começo. E... Como é que foi isso? Tipo, que te deu na telha, assim, de abrir uma agência? Como que tu chegou nessa caminhada, Bel? Cara, na verdade, já trabalhava com vendas e com marketing desde os 17 anos, na loja ali do meu pai, né? Na V-Kings Instrumentos Musicais. E eu ainda estava no ensino médio, ele precisava de alguém para tocar as mídias digitais da loja, né? E no começo tava tudo muito no início, Facebook, Instagram. Então, eu cuidava de tudo isso para ele, cuidava do e-commerce também. E aí, no fim do ensino médio, fiquei naquela, tipo, o que eu vou fazer de faculdade e tal? Eu queria muito veterinária, mas... Sério? Não sabia? Na época, até cheguei a passar no vestibular, mas aí meu pai falou, eu já paguei escola a vida inteira, agora a faculdade é contigo. Aí eu tinha feito muito teste vocacional no terceirão para saber o que eu tinha aptidão. E óbvio que deu publicidade e propaganda. Daí eu comecei ali em 2015 na Unifeb e fui me apaixonando cada vez mais no caminho. E aí eu continuava trabalhando com ele e, enfim, desenvolvendo as coisas ali na loja, até que surgiu a oportunidade de eu ir para o México. Daí ele falou, filha, quando tu voltar não vai mais ser o teu emprego. Eu achei que ele tava brincando. Aí eu fui pro México, quando eu voltei, de fato, não tinha mais o meu emprego. E aí eu fui trabalhar na produtora do meu ex-sócio, do Mimica. Trabalhei 2 meses, só que era meio que um estágio, assim, era meio período. E aí eu fui pro mercado de agência. Nunca tinha trabalhado em agência. Trabalhei em 2 agências aqui de Brusque. Foram 5 meses só de agência que eu trabalhei.
E aí, quando eu comecei a trabalhar contigo, agora fazendo o link ali dos pijamas, eu comecei um processo de coach com o Douglas Gripa. Claro, lembro. E aí, ele me ajudou a estruturar. A princípio, eu não imaginava abrir uma agência nem nada, mas ele foi instigando isso em mim. E um pouco antes de tudo isso acontecer, quando eu ainda trabalhava em agência, eu fui para um congresso de design gráfico em São Paulo. E aí, um palestrante começou a falar sobre marketing de experiência. E eu fiquei deslumbrada, assim. Era como se toda a minha vida naquele momento fazia sentido, assim. Eu fiquei muito, muito, muito deslumbrada. Daí, por isso que o nome da agência é XPMark, que vem de marketing de experiência. E aí, quando a gente se encontrou ali, que eu comecei a fazer as coisas... Era Sensato Pijamas, né? Era bem no início, não tinha nenhum colaborador. Eu acho que tu não tinha nem escritório na época. Tu tava trabalhando em casa e tu fazia tudo sozinho. O boleto, a arte, tudo que existia era tu que fazia sozinha. Eu sempre falava, né? Tipo, atendimento XPMark, e depois era eu lá fazendo a arte, eu lá postando, fazendo tudo. Mas é o começo, assim, né? E eu vi que foi muito importante, tipo, pra minha jornada toda até aqui, ter feito um pouquinho de cada área. Porque hoje, estando na gestão, é legal, é bom saber para saber contratar também, né? Mas aí, naquela época, a gente fez catálogo. Acho que a gente fez alguma coisa de peça, de mídia social também. E, cara... Flyers, fizemos tudo que tinha, né? E, cara, a tua identidade visual... Não foi a primeira, mas foi a segunda que a gente fez. Eu lembro. Que era aquela que era um J e um C, meio que num formato de prédio, assim. Era um negócio meio 3D, meio ilusão de ótica, lembra? E aí, tipo, nisso tu começou a terceirizar porque tu já não tava dando conta da demanda. Então, aí eu tive uma sacada muito boa, porque eu fazia esse acompanhamento com o Douglas. Então, eu vi que, cara, no que eu era melhor? Vendas. E eu via que, enquanto eu estava fazendo, por exemplo, a tua arte, eu não estava vendendo. E aí, eu comecei a contratar profissionais. Eu entrei num site que se chamava Workana, existe até hoje, que tu contrata profissionais do Brasil inteiro. Tipo, tu quer contratar... um designer, tu quer contratar uma social media, tu entra lá. E eu comecei a conhecer profissionais lá. Então, eu via que eu fechava um valor X com um profissional, enquanto ele estava desenvolvendo, eu estava vendendo. E, cara, foi a melhor coisa. Eu acho que em questão de um mês, eu já tinha uma social, eu era cliente de uma agência de São Paulo. Daí eles tinham um designer lá dentro que meio período ele me atendia. Daí, como eu não tinha muito dinheiro, de manhã a minha social fazia toda a parte de legendas e tudo mais. E à tarde, esse pessoal dessa agência me atendia. Um designer era dedicado a mim meio período. Aí, à noite, eu conferia tudo. Aí, eu programava ainda na época. E aí, assim, foi indo. Caramba! Esse começo foi assim. Eu acho que aquele catálogo que a gente fez, ainda foi eu que fiz, assim, a diagramação e tal. Meu, Isabel, que massa! Eu não sabia dessa ideia. Porque, na verdade, tu terceirizou literalmente toda a tua produção e conseguiu focar no que tu sabia fazer, que era o vender, que é a tua paixão hoje também, né? É minha paixão também. E é legal fazer um link disso com o mercado imobiliário, porque, tipo assim, no início, eu também não tinha muito dinheiro para investir em tráfego pago ou, sei lá, mídia de outdoor ou coisas assim para agência. E aí, eu lembro muito bem. Eu ainda tinha acabado de comprar o meu primeiro carro, Fox preto, lembra? Lembro, lógico que eu lembro. E até antes disso eu andava de bis. Aí comprei o carro e tal, a vida foi rolando, né? Desde aquela época eu já quero comprar um apartamento. Exatamente. Desde aquela época eu te atendendo. Verdade. E eu colocava os vídeos do Guilherme Machado. Porque foi aí que eu conheci o Guilherme Machado, que eu botei assim no YouTube, eu lembro certinho. Como vender de porta em porta. E eu tinha um objetivo por dia, que era entregar 5 cartões. Eu fiz cartão de visita, eu mesmo fiz o design todo. E aí eu botei vídeo dele. Eu lembro que no carro, assim, eu tremia, porque, cara, tu vai chegar no estabelecimento de alguém, normalmente o vendedor é aquela pessoa chata, as pessoas não querem receber, assim. E aí eu colocava vídeo dele e ia, assim, tipo, me dava um gás.
Aí eu tomava aquele 1 segundo de coragem, pá, entrava no estabelecimento. Oi, eu sou a Isabel da Exp, eu tenho uma equipe. E não era mentira, porque eu tinha uma equipe de São Paulo. Eu falei, a minha equipe ela fica no Brasil inteiro e tal. A menina era de Recife, eu tinha o outro pessoal. E aí tu ali. fazia tipo uma lista das empresas que tu ia? Ou tipo, vou parar nessa rua hoje e vou... Eu meio que... A época era de escassez, né? Então a gente, tipo assim, vou numa luxo hoje. Já pegava. Já aproveitava a quadra. Já fazia isso. E aí, cara. E tu conseguiu computar se chegou a dar algum resultado? Fechou alguma. Não, eu fechava e. Eu acredito muito nessa questão da movimentação, né? Tipo assim, não tô vendendo. Tu começa a se movimentar, entra em contato com a Jéssica. Faço uma lista de empresa. Parece que tudo vai começando a fluir. Então, eu ia na rua, sei lá, entregava 5 cartões hoje. Aí, desses 5, às vezes, um marcava uma reunião, o outro falava, vou falar. Às vezes, tu ia, tipo, na recepção, e aí, vou falar com o meu chefe. Aí, não rolava nada. Mas aí, nesse meio tempo, a Jéssica me chamava. Né? Graças a Deus, eu sempre tive um ciclo social muito legal que me apoiou. Então... No começo ali, vários amigos, conhecidos foram dando também essa oportunidade, Confiando no teu trabalho. Sim, sim. Fiz muita coisa de graça no começo também, para ter portfólio. Fiz muita parceria e tem coisas que eu ainda uso lá do começo, ainda hoje, e ainda funciona, Como, por exemplo, o quê? Por exemplo, assim, eu pensei, cara, se eu colocar um outdoor, vai ser muito legal. E eu tava com, 3 meses de agência. E, cara, quem era eu na fila do pão, né? Digamos assim, começando. Daí eu entrei em contato com a The Doors, uma empresa de outdoor aqui de Brusque. E falei, eu tenho alguns clientes, eu já tinha um cliente para fazer outdoor. Eu queria saber se vocês topariam fazer uma parceria. Eu desenvolvo alguma coisa para vocês e já consigo um cliente para vocês. E vocês deixam eu pegar um outdoor. Eu falei, o ponto que sobrar... vocês, deixam pra mim, 15 dias. E aí ele conseguiu um ponto pra mim. Era um ponto mais escondidinho, assim. E aí eu passava todo dia na frente de carro e fazia um history. E aí, todo mundo, Abel, tá hypada, né? Tá estourada. Tá estourada. Passava, era mais um history. E eu sempre falava pros meus amigos, sempre que vocês passarem ali na frente, faz um history. Aí passava várias vezes, em horários diferentes. E, cara, foi muito legal. Deu mais resultado ali, passar com um vídeo do que o ponto em si. Mas foi legal porque... querendo ou não, as pessoas dão mais credibilidade. Lógico, né? É um posicionamento diferente, né? Eu lembro que na época que eu fui fazer o meu primeiro outdoor, todo mundo falou assim pra mim, cara, por que tu vai colocar um outdoor? Tá tão ultrapassado, tu não tem como computar quantas pessoas viram o teu outdoor. Eu assim, cara, eu vou colocar um outdoor porque é posicionamento... uma loucura. Já vendi apartamento de quase 800 mil por causa do outdoor. Fiz captação por causa do outdoor. Hoje eu já não coloco mais, porque tá cheio, saturou de corretores, né? Com o outdoor. E é justamente já entrando nesse papo que a gente começa a entrar um pouquinho mais sobre a diferenciação, sobre a estratégia que o corretor tem que ter, o posicionamento. Sei que tu já teve a oportunidade de trabalhar com bastante corretor, abrir portas no digital para essa galera, né? Bel, hoje o que tu considera, assim, para o corretor que é importante ele estar fazendo para ele buscar realmente uma diferenciação no nome dele? Porque eu sempre falo pro corretor ou pro cliente, produto, basicamente, todo mundo tem o mesmo produto para vender. Por exemplo, vou te vender o produto X, mas o fulano, ciclano, beltrano também tem esse mesmo produto. Por que a Isabel vai optar em comprar com a Jéssica, sendo que existem outros corretores vendendo o mesmo produto? E eu acredito que aí que é o ponto-chave. Que tu também tomou esse cuidado de ser a linha de frente da tua empresa para fazer o papel da venda, porque é ali que tu ganha o cliente, não o produto especificamente, né? Assim, eu acho que não tem uma fórmula certa para dizer. Eu acho que tem muito a questão do investimento que a pessoa pode fazer, mas se a gente começar pelo básico, por exemplo, assim, vamos falar do corretor que ele está entrando no mercado agora. Justo. O básico, 3 pilares. Primeiramente,
tu sentar e fazer um planejamento. Então, um planejamento da tua marca, entender quem é teu público-alvo, como é que tu vai se posicionar, né? Tu é uma pessoa que já tem o posicionamento muito bem feito, já vem fazendo isso há anos, já mudou o teu posicionamento várias vezes, sabe fazer isso muito bem. Mas eu acho que a parte de planejar além de tu saber o teu estado atual e aonde tu quer chegar, mas tu pensar um pouco sobre quem tu quer atender, sobre como tu vai se comunicar, quais vão ser os teus canais. Então, a gente sabe que, às vezes, no início, né, a pessoa que está começando, ela não vai poder fazer um outdoor, um painel digital, tráfego pago. Mas, então, depois eu vou chegar no último pilar, que é o tráfego pago. Mas, então, vamos começar com o tráfego pago, digamos assim. Mas sentar e fazer esse planejamento, eu acho que é primordial. Porque as pessoas, elas não fazem o luz, câmera, ação. Elas vão direto para a ação, começam a fazer um monte de coisa. Ninguém entende o que está sendo feito, eu só estou fazendo porque, sei lá, o outro corretor está fazendo, Exato. porque viu em tal lugar. Mas eu acho que essa parte do planejamento é primordial. Então, sentar, pensar sobre isso e desenhar. Ali na agência, para qualquer negócio, a gente sempre faz o planejamento de 1 ano. Né? Isso é para engessar? Não, até porque o planejamento ele pode mudar no meio do caminho, mas é para dar um norte. E para daqui a pouco, por exemplo, assim, tu entrou, o teu foco é vender lotes. Aí daqui a pouco tu quer vender apartamento frente mar em Balneário Camboriú. Tá, mas espera aí, por que eu mudei isso? Então, vamos analisar o planejamento? O que eu estava pensando lá? Eu posso vender imóveis frente mar em Balneário Camboriú? Posso, mas baseado, por que eu mudei? Então, acho que o planejamento ele é bom para isso. Segunda parte, conteúdo. E aí, o conteúdo ele pode ser feito de diversas formas. Hoje, eu até falo, né? Quando a agência começou, a gente começou com um diferencial de ter produção audiovisual dentro. Hoje não é mais diferencial. Hoje, se você não faz um vídeo, né? Não grava conteúdo nesse formato, já está fora. Então, eu não gosto de aparecer. Eu conheço corretores que vendem muito bem e aparecem pouco, mas é uma rede de networking gigantesca. Absurda. Né? Mas hoje a gente tem vários exemplos, tem vários outros exemplos do mercado, o Pilger, tem um outro cara que eu adoro ver vídeo dele, que é o Ricardo Molina, que ele mora nos Estados Unidos e vende casa em Orlando. Cara, esse pessoal também vende muito através dos vídeos, porque ali no vídeo a pessoa vai te ver, vai ouvir o teu tom de voz, vai se identificar contigo, né? E eu acho que o conteúdo ele nem sempre deve seguir só o pilar promocional. Então, só vou mostrar o apartamento aqui. Tem essa sala, tem cozinha, 2 banheiros. Eu acho que não. Por que não, às vezes, criar um conteúdo 5 motivos para você se mudar para Balneário Camboriú? Algo nesse sentido. Eu acho que vale a pena também, dentro do conteúdo, pensar nos pilares que tu vai fazer. Pilar educacional, promocional, muitas vezes um pilar de branding, de posicionamento, se apresentando para a pessoa. Boas fotos também, né? Tu é uma pessoa que investe muito em foto. Muito. Tu aprendeu, né? Aprendi, não, fiz curso, investi também em ferramenta, né? Eu digo que tudo que a gente compra, seja um drone, seja um celular novo, não é luxo, não é igual, tá com o último telefone. Não, pra gente é ferramenta de trabalho. Exatamente. A gente usa muito aquilo no dia a dia, né? Bel, uma coisa que, conforme tu vai conversando, vai vindo na minha mente, vai fazer 6, 7 anos no mercado. Como também o ciclo mudou. Por exemplo, tu falou, quando a gente começou, era um diferencial ter o audiovisual. Hoje já não é um diferencial. A mesma coisa com o corretor de imóveis. O corretor que começou fazendo vídeo, era o diferencial. Hoje, qualquer Instagram que tu abre, tá todo mundo fazendo vídeo. Só que é o mesmo do mesmo. Exatamente igual. Nenhum com a sua essência, nenhum com a sua autenticidade de fazer o vídeo. E é aquilo que tu falou também um pouquinho anteriormente. Anteriormente não dá, né, Jéssica? Mas é bom. Mas de o corretor saber o porquê que ele está fazendo isso. Tá, por que eu tô gravando esse vídeo? É porque tá todo mundo indo gravar um vídeo lá ou porque realmente é esse o produto que eu quero focar, é o perfil? Por exemplo, há uns 2 anos atrás, veio muito forte o posicionamento do corretor de imóveis. Só que os corretores deixaram de apresentar os imóveis para apresentar propriamente eles.
Pareciam que se tornaram modelos e o imóvel ficou secundário. Hoje eu já vejo que o corretor ele conseguiu identificar que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo já não é o que vende. O cliente quer ver a tua cara, mas ele está ali para ver o imóvel. Exatamente. Isso também vem mudando o próprio corretor de imóveis, né? E, Bel, por exemplo, tu como uma cliente, como uma pessoa também de experiência de mercado, uma agência de... Hoje o corretor, por exemplo, ele vai obter sucesso ao encontrar público fazendo trendzinha, videozinho, ou tu acha, tu acredita na tua percepção profissional que isso não é um caminho legal? Porque muitas vezes o corretor tá entrando agora e vai achar assim, eu vou fazer um videozinho lá dançando, tirando a camisa, só que ele esquece que ele não é aquele player grandão que já tem o seu networking, a sua autoridade. Isso pode vir a ajudar ou a dificultar aí uma entrada de um novo profissional no mercado? Uma coisa é fato, eu sempre digo, né? As pessoas estão na internet por 2 motivos. Ou para se divertir, ou para aprender. Então, às vezes você vai fazer um conteúdo engraçado, pegar uma trend ali, e pode ser que ela bombe. Mas o que tu quer passar para o teu cliente? Será que isso vai dar confiança ou só vai dar like, vai dar engajamento? A gente se pegou muitas vezes ali na agência questionando isso. A gente tem vídeo no TikTok com mais de 1,5 milhão de views. Só que aquilo ali era um conteúdo que engajava, mas que não passava autoridade. Então, hoje a gente está muito mais preocupado em passar autoridade do que engajar, do que ser engraçado, né? Então, assim, mais uma vez, eu também acho que não existe uma receita. Por exemplo, pode ser que você seja uma corretora que já tem esse estilo mais engraçado, é o teu estilo. Então, a pessoa, quando ela vai ser atendida por ti, ela já vai ter esse mesmo estilo de atendimento. Tem corretores que são assim. Agora, tu vai lá, faz uma dancinha. Aí chega para atender, tu tem totalmente uma outra postura. Então, eu acho que tem que ter coerência na comunicação inteira. Desde essa primeira parte, né, que eu tô explicando aqui, até depois quando a gente chegar lá na venda. Então, eu acredito nisso. Acho que tem que ser e coerente. Mais uma vez, mostra um dos pilares que tu falou. O planejamento. O que eu vou fazer? O que eu vou traçar? O que eu quero passar? Quando a gente fez a nossa primeira logo, eu era muito nova. Eu acho que eu tinha o quê? 19, 20 anos. Então, eu lembro, a gente sentou lá no café, Isabel, eu preciso passar a seriedade. Eu preciso passar... E a gente já puxou todos os meus vídeos, tudo foi iniciado com uma postura mais... A ideia era vender mais apartamento também, por isso que foi feito. E com o tempo, isso foi mudando também, né? Isso foi mudando, eu já pude mudar para o laranja, que já é mais vibrante, mais jovial. Mas é importante também o acompanhamento de uma agência junto do profissional. Isso, exatamente. Exatamente. Eu gosto muito de falar que desses pilares, mas o ideal seria que tivesse uma agência acompanhando. Mas a gente sabe que às vezes não é a realidade de todo mundo que está iniciando, né? Mas voltando ali para os pilares, depois do conteúdo, né? E esse conteúdo, cara, ele pode ser feito em formato de vídeo, em formato de foto, né? Hoje tu é uma pessoa que também tem um pack de fotos profissionais. Eu acho que é o primeiro contato com o teu cliente. Tem corretor que, sei lá, coloca foto de biquíni na praia, com fundo de praia. Gente, nada a ver isso, né? Então, fotos profissionais, por favor. Puxado. E também a criação de conteúdos dinâmicos. Então, hoje em dia a gente sabe, só postar por postar não vale. Hoje a gente tem vários formatos que a gente consegue fazer ali no Instagram, por exemplo, né? Reels, mas você pode fazer também, às vezes, conteúdos de carrossel, que apresentam o conteúdo de uma forma mais versátil. Então, eu sempre falo, tudo que a ferramenta, por exemplo, que a rede social proporciona, é legal usar. Às vezes, fazer um filtro, né? E tudo é teste, né, Isabel? Tudo é teste. Assim, poxa, vou soltar um vídeo de informação. Vou metrificar isso. Tu não precisa de um custo para isso. Tu mesmo faz o teu controle. Eu lembro que no começo eu fazia isso. Vou postar o vídeo, vou ver quanto que deu de retorno, mas não o retorno de quantidade de curtidas.
Um retorno de, por exemplo, encaminhamento. O encaminhamento é sensacional, porque significa que a pessoa se interessou no meu conteúdo e mandou para alguém. Quantas pessoas começaram a me seguir depois dessa minha postagem, desse meu vídeo? Ah, não deu nada. Vou postar agora um carrossel de imóvel. Vamos ver como que vai ser o retorno. Show de bola. E olha que interessante. Uma coisa que eu percebo muito, quem puxar o meu Instagram vai ver. Sempre que eu posto imóvel, eu tenho 20, 30 curtidas. Pouco. Aí tu vai pensar, flopou o meu imóvel. Ninguém tá ali interessado para ver o imóvel. E realmente pode ser, porque as redes sociais não são para comprar algo. Mas quando tu abre para ver o restante das informações, tá lá 70, 90, 150 encaminhamentos. Daqui a pouco começa lá solicitações de mensagens daquilo. Então, deixar um pouquinho de lado a métrica de ego e entrar realmente e analisar os dados. E, mais uma vez, tudo de forma gratuita. Tudo de forma gratuita. Mas aí, se a gente quiser investir, a gente tem o terceiro pilar dos 3 que eu te falei, que é o tráfego pago. E hoje o tráfego pago ainda é a forma mais barata de aquisição, né? Isso, de aquisição. Então, você consegue segmentar ali dentro. Ah, no começo, não sei fazer campanha pelo gerenciador de anúncios. Turbina ali a publicação, né? Faz já uma segmentação ali básica, mas inicia por ali, né? Consegue, se não me engano, hoje é R$5 por dia, já consegue patrocinar. Então, eu acho que seguindo esses 3 pilares, que é o básico, já começa a brincadeira, digamos assim. Já começa a brincadeira. Depois, é claro, não adianta também ter tudo isso e quando o cliente chegar ali na tua porta, não saber atender. Até essa parte eu sei que tu domina muito também e a gente sabe que um bom atendimento é o que vai fazer o cliente fechar de fato, né? Com e por isso que eu certeza. digo, a gente estava falando ali da importância da agência. A agência é muito importante, só que ela vai levar sempre o cliente até a porta. Não adianta eu ter um corretor de imóveis, fazer tudo para ele, eu vou lá, não entendo nada. A gente vai fazer o arquétipo dele, selecionar o arquétipo dele, fazer todo o branding dele, deixar tudo maravilhosamente pronto. Aí eu levo o cliente lá até a porta dele, que pode ser Pode ser o WhatsApp, pode ser a mensagem no Instagram, pode ser uma ligação e a pessoa não sabe atender, né? Já aconteceu e acontece, às vezes, esse lead não é qualificado. Nossa, eu ia falar isso agora, tirar essas palavras da minha boca. Só lead frio. Aí tu vai checar a mensagem da pessoa, a pessoa mandou lá bom dia, a pessoa respondeu, eu não trabalho fim de semana. Respondeu na segunda-feira. Gente, quem tá vendo imóveis, ele tá vendo contigo, com outro, até porque o próprio algoritmo, tipo assim, eu cliquei no imóvel da Jéssica. Cara, ferrou. Desculpa, ferrou. Caminho sem volta. Cara, ferrou, vai ser chuva de imóvel. E aí, a pessoa que responder primeiro, que der o melhor atendimento, né, que for mais proativo. Isso, Bel, eu já percebi. Eu já fiz o teste mesmo, na íntegra. Cara, veio a mensagem. Eu deixei a mensagem ali mesmo, real. Assim, cara, vou correr o risco. Demorei para responder. A pessoa não me respondeu. Veio outra mensagem, eu respondi na hora. Cara, eu consegui continuar uma conversa muito mais fluida. Porque o cara tá ali naquele momento. É a mesma coisa de, por exemplo, melhor dia para trabalhar. Melhor dia, Isabel, domingo à noite. A pessoa tá lá sentada na frente do sofá, vendo Fantástico, e eu tô lá falando com ela aqui, porque ela tá ali naquele momento vendo o imóvel. Se eu deixar para responder só segunda-feira, esse cliente já tá no trabalho, já vai responder no outro dia à noite, quando ele lembrar na academia, caminhando na esteira, que esqueceu de me responder, né? Então, vai muito disso do corretor também, ele ter esse feeling e essa agilidade. Só que agora, não querendo tacar a lenha na minha classe. Mas olha como é interessante. Eu ia mencionar isso que tu falou. Já tive imobiliária, já tive corretores. Jéssica, cara, a campanha tá horrível, só tá vindo lead frio, só tá vindo gente ruim, não sei o quê. Beleza, tu vai puxar mensagem padronizada. Qual que é o teu atendimento, diferenciação? Qual que é a tua experiência que tu tá passando pro teu cliente? E o cliente já sabe, ele não é bobo, né? Entendeu? Mais uma vez, vai ser aquilo de tipo, por que eu vou comprar o produto com a Jéssica e não vou comprar com o ciclano? Eu vou comprar com o ciclano, ele me respondeu primeiro. Né? Então, vai muito do cliente. Mas aí a gente começa a ver os corretores com objeções.
Ah, mas eu não tenho dinheiro para patrocinar, Isabel. E agora, o que eu faço? Marketplace? Marketplace não é gratuito? Marketplace. Quantas casas eu já vendi no Marketplace? Networking também, né? Pô, pega a tua lista, começou agora. Tem um livro do Guilherme Machado, Como Vender o seu primeiro imóvel em 30 dias, uma capa amarela. Ele não fala em nenhum momento de tráfego pago. Ele fala, tens quantos contatos no Facebook? Tens quantos contatos no Instagram? Manda mensagem. Oi, virei corretora de imóveis. Sabe de alguém que está precisando comprar ou vender um imóvel? Gratuito? Marketplace, gratuito. Ah, Isabel, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de vendas. Tu não viu o vídeo do Guilherme Machado no YouTube? A internet é maravilhosa, tem muita coisa gratuita, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas aí o pessoal fica assim, o que eu vou fazer para engajar hoje? Ah, não tem cliente, não tem... Sabe? Então, vai um pouquinho. E também esse é o objetivo do podcast, esse nosso bate-papo. Pô, é gratuito, olha quantos insights a gente tá vendo. Mas é normal também para o corretor. Acredito que tu, que também é do mundo da venda, tu pode passar por momentos de baixa de venda. E aí tu começa a entrar numa vibe, numa onda que tu desanima. Meu, o que eu tô fazendo de errado? Será que o problema sou eu? E aí tu acaba criando vários muros na tua frente e tu não consegue enxergar soluções. Eu acho que o maior desafio nas vendas tá ali quando às vezes tá muito bem, tá vendendo um monte, aí tu para de fazer aquilo que tu fazia, que era o que dava certo. Aí é como a gente sempre compara com o navio, né? Velocidade de navio. Um navio, para arrancar, ele gasta muito... Eu não sei qual é o tipo de gasolina que ele gasta. Mas Pódium. enfim. Mas depois ele pega a velocidade de cruzeiro, que a gente diz, que ele vai andando. Só que daí, às vezes, a pessoa ela para de fazer aquilo e tem que engrenar tudo de novo. Mas eu queria falar sobre algo que mudou a minha vida. Manda. Dentro do processo comercial que eu faço. Faz 1 ano e meio que eu comecei a usar um CRM. Antigamente, eu tinha já um sistema de vendas, mas não era um CRM. Então, por exemplo, assim, às vezes eu gastei para trazer a Jéssica, né, R$30. E a Jéssica, não vou fechar agora, fechou com outra pessoa, fechou com outra agência. Cara, eu já gastei R$30 para trazer a Jéssica. Por que não daqui a 4 meses eu mandar uma mensagem para ela? Jéssica, como é que tá sendo a tua experiência com essa agência? Ou tipo, agora é o momento, né? Às vezes no começo do ano, agora a gente tem muito disso, né? Chega fim do ano, o pessoal vai dando uma acalmada, chega o começo do ano, quer fazer as coisas. Então, eu vejo que o profissional de vendas, ele tem que usar CRM. Eu tenho todos os meus leads, todos os meus contatos no WhatsApp. Eu, hoje em dia, tenho horror a isso. Porque pode acontecer várias coisas, né? O teu celular ele pode ser roubado, pode não ter, às vezes, um iCloud, pode acontecer 1 milhão de coisas, e aí tu vai perder todos os teus contatos. E eu sempre digo ali na agência, né, em qualquer empresa, o maior bem de todas as empresas sempre são os clientes e as pessoas. Mas sem clientes, a gente não tem o restante da equipe, de fornecedores e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar disso. E hoje, cara, o meu CRM, modéstia à parte, ele é bem alimentado. Muito bem alimentado. E eu vou te falar que isso é um mal do corretor, tá? O corretor não gosta de alimentar CRM. Tá todo mundo preocupado com o topo do funil. É porque, cara, às vezes a gente fica falando vendedor, ou corretor, que também é um vendedor. Às vezes as pessoas, elas querem só ser tiradoras de pedido. Exatamente. Elas não querem vender. Nutrir aquele cliente. Cara, existe todo um processo comercial. Eu sou uma pessoa que investe muito em mentoria. Além de dar mentorias, eu compro muitas mentorias. Agora, inclusive, eu tô fazendo uma. E, cara, existe um processo de vendas, existe a mensagem que tu vai mandar para o cliente, tem que ser intencional. Justo. Em todas as etapas tem que ser intencional. E o que eu vejo, muitas vezes, é muita gente amadora, assim, fazendo o que dá na telha. Na telha, tu vê. Quanto tempo eu tô tentando vender para ti? Pelo menos uns 4 anos. Pelo menos uns 4 anos. Se eu não tivesse não digo que eu tenho um CRM, não vou te dizer que tu tá lá no meu CRM. Não, mas de uma certa forma, tu tá no meu radar. Eu tenho ali, saiu um lançamento, volta e meia tu tá recebendo um lançamento meu. Volta e meia a gente tá conversando ali. Essa é a importância também pro corretor de imóveis, né? Não querer só pra... A gente sabe, tu tem conta para pagar, eu tenho conta para pagar, todo mundo tem.
Mas isso a um longo prazo, cara, vai te trazer muito cliente. Entrevistei o Bruno, da Uvel, da Fiat Treviso, tudo que é... várias concessionárias. Eles assim, Jéssica, no meu CRM eu sei quem são os meus 100 melhores clientes. E eu acredito que agora a gente entra um pouquinho no marketing, talvez de experiência. Me corrija se eu estiver errada. Eu não mando uma mensagem, Jéssica, de uma lista de transmissão quando é aniversário do meu cliente. Eu não mando um parabéns pela minha secretária. Eu pego o telefone e ligo para o meu cliente. Eu tenho um relacionamento com ele. Quando tem um lançamento, eu chamo ele. Ô, fulano, vem aqui ver esse carro que lançou. Lembrei de ti. Ele já tem esse cliente dentro da plataforma dele. Ele não está o tempo inteiro correndo atrás de novos clientes. Ele está só nutrindo a base dele. Exatamente. E a gente sempre fala, né? Tem aquele ditado, se eu não me engano, que fala que você é a média das 5 pessoas que mais convive. Boa. Às vezes tu tem um bom cliente e aquele cliente te traz mais clientes. Então, pô, ele tem ali 100 clientes que são os 100 melhores. Provavelmente esses outros clientes também indicam ele, né? Tipo, para quantas pessoas tu me indicou na época? Então, acontece muito disso. Eu imagino que contigo também aconteça. Lógico. Vende muito imóvel assim. E aí começa a vir a parte da indicação. Que aí o teu custo, tu não tem custo. Exatamente. O teu CAC, o teu custo de aquisição por esse cliente não existe. O cliente já vem mais de meio caminho andado, porque, poxa, a Isabel já comprou com a Jéssica. Então, realmente é bom. Ela não falou nada mal. Ela não... Então, mais uma vez, mostra a importância de você ser um bom profissional. Porque nada adianta a agência fazer um puta tráfego pago, altas artes, trazer o cliente qualificado e chegar e tu não souber fazer o teu bem feito. Exatamente. E é legal tu falar do custo de aquisição de cliente, porque às vezes a pessoa acha muito caro. Sei lá, vamos dizer que hoje o teu custo de aquisição de cliente ele seja R$100 para tu trazer um cliente novo. Só que e é um valor muito baixo. Por exemplo, hoje ali na agência é de R$300 a R$500 para trazer um cliente novo. Caraca. Entre tudo que a gente faz, né? Entre tudo que a gente investe de canais, de mimo que a gente dá para o cliente, a gente faz muito isso. Só que daí tem uma outra coisa que a gente vem falando dentro do marketing digital, que é o LTV. Eu não sei se tu já ouviu falar. Já. É uma sigla. Então, que é o tempo médio de vida daquele cliente contigo. Então, pô, às vezes tu custou R$100 para trazer um cliente novo, só que ele indicou para tal. Não que ele vai comprar. Um cliente investidor teu, ele vai comprar mais vezes. No meu caso, o LTV ele é diferente. O cliente acaba comprando mais porque é um valor menor. Mas olha só, o tempo de vida do teu cliente contigo ali dentro, quanto que custou isso para ti? É nada? É nada. E outra, vamos supor, claro, talvez para quem está começando agora, um corretor iniciante, um custo de uma aquisição de um imóvel aí de um cliente, vamos supor, vou botar um patrocinado. Vou botar números próximos hoje da minha realidade, não vou dar de bandeja também, mas vou botar próximo. Vou patrocinar um imóvel aí de R$600 mil, um exemplo. É normal que, dependendo do objetivo da campanha que eu faça, o meu cliente ele venha custar uns R$37, R$50. Mas, cara, faz vezes a comissão que tu vai ganhar. Total. E aí, às vezes, por exemplo, vou botar R$100 no imóvel de 600 mil. Cara, a conta não fecha. Não fecha. Eu vi uma vez uma matéria que dizia que o corretor de imóveis, ele pega um imóvel, ele tem que pegar 1% do valor do imóvel. Claro, né, gente? A gente sabe que a realidade não é outra. isso, né? Mas para investir naquele imóvel, só de marketing. Tem até uma série na Netflix, eu não sei se tu já ouviu. Tu já viu ela, que se chama The Selling Sunset? Já vi, Ou Selling já vi. Sunset. Meu... tem umas partes ali que é meio firula, assim, mas tem muitas partes muitos insights. Nossa, muito bom, né? Quando elas fazem aqueles open house, o tanto que elas investem no imóvel. Claro, são todos imóveis exclusivos, que é algo que tu bate muito na tecla. Cara, parece que tu tá lendo meu pensamento, Isabel. Que loucura! Mas hoje, por exemplo, né, se a gente for pensar em coisas diferentes, não falando só de marketing digital, ou de outdoor, ou de qualquer outra coisa. Cara, eu nunca vi ninguém aqui em Brusque fazer um open house. Por exemplo, eu já vi lançamento de imóvel, acho que está começando a ficar mais quente isso aqui em Brusque, eu acho muito legal, acho que dá uma motivada no pessoal,
Mas, cara, um open house. Nem só o open, né, Isabel? Por exemplo, assim, poxa, uma experiência para o cliente. Tu agendou um imóvel top, um imóvel mobiliado. O cliente não mora no imóvel, alguma situação do tipo. Liga para o proprietário, tu me dá a permissão de fazer um café da manhã lá pro meu cliente? Cara. Ou, por exemplo, o que eu faço? Sabe aqueles negocinhos de cheirinho de banheiro, pequenininho? Tem um sempre no porta-luva do meu carro. Eu chego antes do atendimento e eu defumo a casa com aquele cheirinho. Cara, o cliente bota o pé dentro do apartamento e ele... Que cheiroso! Claro, totalmente diferente. Ou, por exemplo, por que o corretor não vai antes? Eu fiz uma venda no Guarani, Tiago, meu cliente, era verão. Eu fui meia hora antes, liguei os ar-condicionados do apartamento, acendi todas as luzes e botei o cheirosinho. Quando eles entraram no apartamento, ele assim, mas tem gente morando aqui? Não, eu só vim antes para assim, cara, outra experiência. Simples. Total. Porque a pessoa ela já vai se imaginar vivendo aquela realidade, morando ali, né? Entendeu? E eu gosto muito dessa parte de experiência, principalmente sinestésica. Então, quando for lá na agência, desde a pastinha que tu recebe, ela às vezes vai ter um verniz, né? Vai ser uma parte fosca. Eu gosto muito dessa parte sinestésica mesmo. Agora a gente criou o café da agência. Então, cara, é um mimo afetivo, né? Claro. Quem que não gosta quando alguém passa um cafezinho, um negócio assim lá na agência? Até hoje a gente colocou lá nos nossos stories. A gente fez um cantinho do café diferenciado. O cliente escolhe o sabor de cápsula que ele quer, tem vários sabores. Então, eu acho que tu promover isso para o teu cliente é muito legal, é diferente, né? Por exemplo, igual o mimo do café. A gente já fez caneta, já fez bloquinho de anotação básico. É legal, uma caneta também tu não joga fora. Só que, pô, que diferente fazer um café, sabe? É o mais do mesmo. E, cara, hoje quanto que custa para fazer isso? Meu Deus, é super caro, como é que eu vou desenvolver um café? Gente, um sachê de café, vou falar aqui, eu não vou esconder o jogo. Cara, é R$3,64. Aí tu manda fazer 100, dá 300 e poucos reais. E, cara, tu tem sempre ali no carro, encontrou alguém na rua, entrega um café, todo mundo gosta. Outra coisa que eu faço, é comum tu vender, tu entrega uma cestinha e tal. Eu fiz uma velinha personalizada. Velinha, R$10, Isabel. Na minha caixinha, laranjinha, minha loguinho. O cliente vai estar lá na sala, vendo TV com a família dele, no imóvel que ele comprou comigo, com um cheirinho gostoso de lavanda no apartamento. Poxa, olha que legal a sacada que a Jéssica teve. Com pouco. Não precisa de muito. Exatamente. Ou às vezes o cliente assim, poxa, não tenho para quem oferecer esse produto. Pega para o cliente que tu já vendeu. Por exemplo, eu comecei vendendo Minha Casa Minha Vida. Por que daqui a pouco eu não posso ligar para o fulano, para o ciclano, que eu sei que ele comprou aquele imóvel porque era a condição que ele tinha naquele momento e vamos vender esse imóvel? Tá na hora de comprar outro? CRM. Então, tudo é uma engrenagem, né? Tudo é uma engrenagem. Tudo gira e você não precisa de muito para fazer além do que a maioria faz. Sim, a gente volta pro planejamento, é sentar, ter um tempo para oxigenar a mente e pensar sobre isso. Não só simplesmente ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Tem que ter esse momento para pensar. E mais importante é não querer abraçar o mundo e tentar fazer tudo sozinho. Exatamente. Por exemplo, lógico, no começo de uma jornada é normal. Tu tem que fazer a arte, tu tem que fazer o quê? Mas com o tempo tu vai deixando isso, vai terceirizando, vai pegando uma agência de São Paulo e vai focando no que tu sabe vender. Que foi o que tu fez e o que o corretor tem que fazer também. E ter eu acho que esse mindset de melhoria contínua. Contínua. Eu venho cheia das frases aqui, mas tem uma frase também do Cortella que diz que é para tu fazer o melhor que tu pode nas condições que tu tem, até que não tenha condições de fazer melhor do que aquilo. É o capricho das coisas, né? Não importa, eu vou fazer uma postagem aqui no Canva, vou fazer sozinho. Cara, não faz de qualquer jeito. Pensa, coloca ali no YouTube como fazer uma postagem no Canva, né? Olha aquilo ali, faz o que tu pode, mas de uma maneira caprichada. Tem gente, vou fazer para por fazer e para colocar ali. Cara, não faz isso.
né? Até porque eu acho que agora uma curiosidade minha, o algoritmo também entende, né, a qualidade do conteúdo ou não? Sim, tem isso também. A gente já passou por várias fases de algoritmo, né? Ele realmente muda porque é justo que mude, porque imagina se tivesse igual a 2014. Então, ele vai mudando para, de fato, o conteúdo ir mudando e aquilo que... Porque o foco está em quem? No usuário. Por exemplo, assim, por que ele vai mostrar o conteúdo da Jéssica se as pessoas não estão engajando, ou não estão enviando, ou não estão curtindo? Então, o algoritmo, ele sempre muda. E claro que, por exemplo, assim, o Instagram, ele tá ali para ser uma rede social de foto e de vídeo. Então, tu começa a colocar muita arte, tem, né? Eles medem ali a quantidade de texto que tem, automaticamente já mostra para menos pessoas. Isso quer dizer que não pode ter uma arte? Não, a gente tem vários clientes que têm arte ali dentro, porque depois, tu recebeu um anúncio da Jéssica, eu entrei lá no feed dela, vão ter várias coisas, vão ter vários assuntos, né? Não é porque não engajou, a gente volta naquele assunto, tanto que aquele conteúdo não é importante para a composição geral de todos os assuntos que tem que ter ali, para que tu tenha credibilidade, sabe? E é importante o corretor também, ele não transformar o Instagram dele, que é uma rede social, em um panfleto imobiliário. Pô, tu abre o Instagram do cara, tu não consegue se conectar com ele. De tipo assim, não, eu quero que a Jéssica seja minha corretora. Porque tu não se conectou com ele. O corretor, eu digo que a venda do imóvel é secundária. O nosso serviço é prestação de serviço. Quem vende imóvel é o construtor. O meu serviço é fazer uma prestação de conexão entre os dois e solucionar o problema do meu cliente, de moradia, investimento, que seja. Só que para isso eu preciso que ele se conecte comigo. Como que ele vai se conectar comigo se ele não sabe que a Jéssica toca violão, se a Jéssica ama Fusca laranja? E, meu cara, eu já tive um Fusca laranja. Meu pai, eu aprendi a dirigir com Fusca. Tudo isso é conteúdo também para o corretor. E a gente vê muito, desde que eu troquei ideia contigo... Bom, eu sempre fui a pessoa que só teve um perfil do Instagram, então eu acho que a gente não separa. Por exemplo, eu não separo a Jéssica, sensato, pessoal do profissional. Tu é a mesma pessoa. Se alguém te ver lá na praia... tu vai ser a Jéssica sensato, corretora, e a Jéssica. Se estiver na família, vai ter. Se estiver vendendo imóvel, tu vai ser a mesma pessoa. A gente cansa de ver, às vezes, corretor de imóveis com dois perfis. Né? Cara, o teu cliente, ele vai te procurar, ele vai achar o teu nome ali e vai ver, tem um perfil fechado. Parece que tu tá escondendo uma parte da tua vida. E, cara, até agora eu ainda não comprei um imóvel. Acabei investindo em outras coisas, muito mais na minha empresa. Mas... Cara, o imóvel, muitas vezes, acho que na maioria dos casos, a não ser para o investidor, cara, ele é o maior bem que uma pessoa vai comprar na vida, é o sonho dela. Então, eu não deixaria o meu maior sonho na mão de qualquer pessoa. E, por exemplo, assim, digamos que a Jéssica seja uma pessoa, que não é o caso, mau caráter na vida pessoal, e aí não se separa as coisas, entendeu? Sim. É uma coisa só. Então, por que não mostrar a real, né, pro teu cliente? A nossa profissão é uma profissão de carreira, né? E a pessoa, antes de ela escolher o imóvel, ela escolhe a gente. Então, essa comunicação é sensacional. Exatamente. Bel, vamos ficando por aqui. Eu acredito que se eu pudesse, a gente ficava aqui batendo papo uma tarde inteira, porque veio várias coisas na cabeça. Eu disse, cara, eu vou falar sobre isso. Não, mas eu vou falar depois. E aí o menino já levantou a mão aqui, que já tá dando nosso tempo. Mas quero agradecer a tua presença aqui, foi sensacional. Eu que agradeço. Bate-papo muito legal, vai dar muitos cortes pra galera. E, gente, é sobre isso. Você deixar de lado as barreiras que muitas vezes você coloca. Não tenho cliente. Tudo tem que pagar. Eu não tenho dinheiro para patrocinar. Eu não tenho para ir num treinamento de vendas. Você não está assistindo esse podcast de forma gratuita? Você pode aprender tudo o que você quiser nas redes sociais, na internet. Você pode divulgar imóvel de forma gratuita. Você só precisa sair um pouquinho dessa visão, teoricamente, mais de vitimismo e achar alternativas para sair disso, né? E o objetivo do podcast é justamente isso. Tenho certeza que você anotou um monte de coisa. Se não anotou, volta tudo e assiste de novo, porque eu sou dessas, a gente é dessas. Se vocês quiserem trocar uma ideia com a Isabel, ela faz mentorias também. Entre em contato.
troca uma ideia, começa a criar a sua identidade, o seu branding, o seu posicionamento. Vê o que você pode fazer de diferente. Não precisa inventar a roda. O pouco que você faz de diferente, você já vai estar anos-luz na frente. E é sobre isso. Bel, muito obrigada. Foi sensacional. Muito obrigada, Jéssica, por mais essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui participando desse momento contigo. Conta comigo sempre que tu precisar também. E, pessoal, quem quiser seguir lá a Agência XPmark no Instagram, @agência_expmark. E lá a gente também dá várias dicas gratuitas para vocês. E me coloco 100% à disposição para a gente tomar um café, bater um papo e conversar aí sobre como vocês podem performar ainda mais nas mídias sociais e no marketing de forma geral. Obrigada. Galera, fechando aqui agora, todo mundo nos comentários, #CompraIsabel. Te vejo no próximo episódio.